Boa noite, está começando o Câmara Saúde de hoje, que toca num tema bastante delicado, o suicídio. Apesar de haver a necessidade de falar sobre o assunto, o debate é muito importante exatamente por tocar em assuntos que são difíceis de serem tratados em casa, na escola ou na sociedade. O Brasil tem registrado um grande número de mortes, principalmente entre jovens. Um relatório da Organização Mundial da Saúde aponta que acontece em média um suicídio por hora. Para falar sobre o assunto, conosco o doutor psiquiatra Jorge Alberto Salton. Boa noite, doutor Jorge. Boa noite. Seja bem-vindo à TV Câmara. Doutor Jorge, por que o suicídio é considerado ainda um tabu? Eu penso, Daniel, que isso se deve ao passado, porque não se sabia o que fazer com uma pessoa que tinha uma ideia suicida, né? Não haviam tratamentos eficientes, né? Por exemplo, o tratamento para doença depressiva, o primeiro medicamento surgiu em 1959, 1960, quando o Getúlio Vargas cometeu o suicídio. Ele era um homem que tinha uma depressão, um quadro depressivo, não tinha medicamentos para tratar. Então, o que a sociedade fazia? Ela tinha uma ideia de que, como não tinha muito o que fazer, vamos tentar esconder isso, para ver se um ato desses não acaba estimulando outras pessoas a fazer o mesmo, né? A Igreja Católica não fazia os atos rituais religiosos, né? Se o sujeito suicidava, o corpo dele não podia ser levado ao cemitério pela porta da frente, ele tinha que entrar escondido, né? Então, era pela falta de recursos da época, era a ideia que se tinha. É melhor, quanto mais falar no mal, pior é, né? Então, não vamos falar no mal, vamos esconder o mal. E isso ficou como um tabu, que hoje está mudando, né, muito, porque já se entende muito melhor as causas que levam uma pessoa ao suicídio e já existem muitos recursos para tratar e para prevenir. Só que a prevenção, ela passa necessariamente por romper esse tabu e por nós conseguirmos começar a falar sobre isso, como neste programa agora, né? A prevenção, ela depende dessas informações. Doutor, as causas, os problemas psíquicos, eles são intimamente ligados ao suicídio? Bom, a grande maioria dos suicídios está relacionada a algum sofrimento emocional, alguma doença mental. Não todos, mas a grande maioria. Se acredita que 90% tem relação com as seguintes doenças: a depressão, né, que é a principal causa, seja a depressão que nós chamamos de unipolar, seja a depressão bipolar, né? O quadro de esquizofrenia, o uso de álcool e drogas, né? Enfim, são poucos os casos em que a pessoa vai ao suicídio sem apresentar uma dessas doenças, né? Ou seja, se nós conseguirmos entender isso e ajudar essa pessoa que está com essas ideias de suicídio a entender, a diagnosticar e a tratar o problema, né, essa ideia vai desaparecer, né? Doutor, e existe um só motivo que leva ao cometimento do suicídio? Em geral, é um conjunto de fatores, né? Por exemplo, uma pessoa pode ter uma depressão grave, com risco de suicídio, com ideias suicidas, mas se ela tem um apoio social, se ela tem com quem desabafar seus problemas, se ela é levada a um tratamento, esse quadro não vai avançar, né? Então, não depende só da doença, mas depende da doença e das condições que aquela pessoa está encontrando no seu contexto, né? Então, são muitos fatores que vão influir nessa decisão desse ato tão terrível, né?
E muitos acreditam na possibilidade do suicídio ter alguma causa genética. Tem alguma coisa que diga realmente essa situação? Há uma relação porque algumas dessas doenças têm uma predominância maior em certas famílias, né? A depressão, a esquizofrenia, mesmo o uso de álcool e drogas, há uma relação mais presente em certas famílias. E também se acredita que, além de um componente genético, seja a cultura, assim, do meio familiar, né? Por exemplo, se eu cresço numa família em que já houve casos de suicídio em meus antepassados, eu fico encarando isso como uma possibilidade para mim também, né? Então isso vai influir, né? Quer dizer, eu passo a achar que eu também tenho essa possibilidade, né? Assim como o meu avô, como o meu tio, né? E indo além da família, a cultura do meio todo também influi. Tem regiões, etnias, cuja presença do suicídio é mais marcante do que em outras, né? O senhor comentava, até antes da gente iniciar o programa, que até uma situação, os próprios gaúchos, né, tem um índice bastante alto, né, de suicídio. Isso, se nós examinarmos aqui o Brasil, nós vamos ver que o Rio Grande do Sul é que tem o índice mais alto de suicídio. Mas aí tem um outro dado interessante. Por que o Rio Grande do Sul tem será pela colonização europeia que veio para cá? Bom, mas São Paulo também. Lá também tem italianos, alemães, enfim, a mesma colonização está em São Paulo e o índice lá é bem mais baixo, né? Será pelo frio? Ora, o frio influi. Países com menos sol, né? Mas tem N países, a própria Argentina tem as suas regiões lá no sul muito frias e o índice não é tão alto. Se nós observarmos o Uruguai, o Rio Grande do Sul, e aonde a colonização gaúcha andou pelo Brasil, Mato Grosso, por exemplo, nós vamos ver que nessas regiões o índice de suicídio é mais alto. O que faz a gente ver que há uma associação entre a cultura gaúcha e o ato de suicídio, né? Então é mais um fator. Por que essa cultura favoreceria o suicídio? Aí não se sabe, são uma série de hipóteses que são levantadas, né? Esse mito do gaúcho era de uma pessoa que não convivia muito com a morte, não tinha medo da morte, a morte era algo presente no dia a dia da sua vida, seria essa a razão? Enfim, aí se começa a levantar hipóteses, né? Mas é uma demonstração de como o ato de suicídio ele vai depender, então, do que se passa dentro da gente, provavelmente uma doença na maioria dos casos, né? Vai depender do grupo familiar que a gente vive, se já houve casos de suicídio, se não houve, se a gente tem apoio ou não tem. Vai depender também do meio cultural que a gente vive, né? Se é um meio em que o suicídio é uma prática muito visível ou se não, é um meio em que não existe suicídio. Por exemplo, o Nordeste tem baixos índices de suicídio, né? Então aí tem outra relação. O suicídio tem a ver com a pobreza? Não necessariamente, né? Países mais pobres até não apresentam uma taxa alta de suicídio. Tem a ver no sentido assim de que as pessoas mais pobres têm menos recursos para tratar essas doenças, né? Nesse sentido, sim. Mas não que seja algo associado a uma classe social, né? Ele está presente em todas as classes sociais, né? Doutor Jorge, como o senhor mesmo falou, uma das causas é a depressão, né? Uhum. Quando que a depressão ela se torna um quadro suicida, né? De que forma que se pode perceber essa situação? Bem, a depressão ela apresenta graus, né? Pode ser uma depressão leve, moderada ou grave. E sempre que nós avaliamos uma pessoa com depressão, nós vamos avaliar se ela tem risco de suicídio. Uma grande parte não tem. Tem apenas os sintomas depressivos, como a tristeza, o desânimo, perda de interesse pelas coisas que antes interessavam ela, ou falta de sono, ou muito sono, angústia. E algumas, além desse conjunto de sintomas, apresentam
ideação suicida. Então nós sempre vamos avaliar, faz parte do atendimento avaliar o suicídio. E como é que nós vamos avaliar? Primeiro nós vamos ver se a pessoa tem ideias. A gente pode, inclusive, na convivência com amigos e familiares, se a gente tem essa desconfiança de que ele está deprimido, e a gente pode, mesmo sem ser médico, psicólogo, a gente pode fazer esse trabalho, que é primeiro examinar as ideias, dizer assim, mas você às vezes pensa em tirar a tua vida, você às vezes pensa em morrer, né? Ele vai dizer, olha, penso e tal, mas tu pensa muito, pensa pouco, né? Tu chegou a ter já um plano, como é que tu faria? Não, eu não tenho plano. Não, eu tenho umas ideias assim, eu acho que eu faria assim, assim. Você já tentou? Sim, eu já tentei, né? Então já o risco é bem maior, né? Outra coisa que é bom comentar, Daniela, é que algumas pessoas acham assim, mas se eu vou levantar a ideia de suicídio, quem sabe eu vou induzir essa pessoa a cometer o suicídio, é melhor não falar no assunto. Não, isso não existe, né? Ninguém comete suicídio por alguém conversar com ele sobre o suicídio. Para cometer o suicídio é algo muito mais forte, muito mais sério do que palavras ditas por outro, não é? E existe, com relação aos idosos, algum índice, assim, ou de alguma constatação com relação ao suicídio na terceira idade? Sim, então o que ocorre é assim, como agora aumentou a longevidade, as pessoas estão vivendo muito mais, se nota uma presença maior de suicídio nessa faixa etária, até porque ela é muito maior agora, né? E o que ocorre nessa faixa etária? A presença da depressão é grande, né, nessa faixa etária, né? E também outros sofrimentos que podem levar a pessoa a essa ideia, né? Dores físicas que não conseguem melhorar, doenças terminais que trazem muito sofrimento, o isolamento social, a pessoa vai perdendo seus vínculos, vai ficando sozinha, né? Então esses fatores todos podem colaborar. A sensação de que já viveu a vida, né? Que a vida boa já foi vivida, enfim. Então, para diminuir isso, tem que se trabalhar todos esses fatores. Quer dizer, a pessoa tem que conseguir manter uma vida ativa, ter seus vínculos, né? Não ir se isolando. Ela tem que tratar todos os sintomas que ela tiver para não acumular sofrimento físico, né? Enfim, e há casos, né, de pessoas que, por ter uma doença de muito sofrimento, que não está conseguindo resolver, com bastante idade, isolada, que elas gostariam de ter o suicídio assistido, né? Há pacientes até que nos pedem isso, né? Mas a lei nossa não permite isso, né? Então é um ato que é um tema tabu ainda, discutir a ideia existe algum debate com relação a isso já? Existe assim localizado, né? Por exemplo, no meio da medicina, quem trabalha com pacientes terminais, né? Mas assim, na sociedade ainda não é. Marcou época um filme que chamava Mar Adentro, um filme espanhol, que contava a vida de um homem, a partir de um fato real na Espanha, né? Um homem que com 30 e poucos anos ele vai dar um mergulho no mar e ele bate a cabeça no chão, e tem uma lesão na coluna e ele fica paraplégico. E assim ele aguenta alguns anos na cama, mas ele cansa daquela vida na cama e ele quer morrer. E ele entra na justiça para ter o direito do suicídio assistido. Então o filme, na época na Espanha, e onde passou, ele levantou essa temática, se discutiu isso, né? Depois passou também, o tema parou de ser discutido, né? Mas é um problema que está aí, né?
Bom, doutor, nós vamos então a um rápido intervalo e na volta a gente já começa a falar sobre uns assuntos que também está sendo bastante discutido na sociedade, que é o seriado As 13 Razões do Porquê e o próprio jogo da Baleia Azul, que já começou a ser discutido em toda a sociedade e também é bastante importante para que a gente discuta a questão do suicídio então. Então a gente vai ao intervalo e volta em seguidinha. Fica com a gente. Retornamos com o programa Câmara Saúde, hoje falando sobre um assunto extremamente delicado, que é o suicídio. Conosco está o médico psiquiatra, Dr. Jorge Alberto Salton. Doutor, o suicídio também tem crescido bastante em jovens, não é mesmo? Sem dúvida. A gente fica um pouco em dúvida se ele está crescendo ou se agora ele é mais diagnosticado, mais visto, né? Antes, como nós comentávamos, como havia aquele tabu, não se fala em suicídio, inclusive muitas mortes que eram de suicídio, tentava se fazer de conta que era outra coisa, né? Então a gente fica um pouco em dúvida, será que ele está aumentando ou ele está sendo mais visível agora? Mas é possível que ele esteja aumentando pelo número maior de jovens que estão usando álcools e drogas, que é um fator que também que leva ao suicídio, né? O uso de drogas antes era bem menor, né? Agora é muito maior, né? Então isso pesa a favor dessa ideia de que o suicídio em jovens está aumentando, né? Uhum. Doutor, recentemente uma série intitulada As 13 Razões do Porquê, aqui no Brasil, né? Tem surgido e tem vindo com várias críticas a respeito dessa questão, porque exatamente começa a debater essa questão do suicídio, né? Na mesma linha veio a própria descoberta do jogo da Baleia Azul, né? Então, houve diversas críticas nesse sentido e se começou a debater um pouquinho mais sobre isso, né? Como é que o senhor tem acompanhado essa situação? Isso, bem, então, quem sabe primeiro a Baleia Azul, né? A Baleia Azul, existe assim 2 grupos de endereços na rede, pode ser o YouTube, pode ser um site, pode ser um blog, pode ser um jogo, enfim, endereços na rede que preocupam. Um grupo, ele não visa a que os jovens se suicidem, mas ele propõe que os jovens façam desafios difíceis que se coloquem em risco. E o outro grupo, sim, visa levar um jovem ao suicídio, né? Então, esse primeiro grupo, por exemplo, o jovem vamos ver quem é que fica mais tempo sem respirar. A ideia não é que ele cometa suicídio, mas coloca ele em risco, né? Esse tipo de risco o jovem sempre foi desafiado a fazer, com uma autoafirmação no seu meio, né? Na minha infância, no início da juventude, os riscos eram outros, não existia internet. Então, por exemplo, onde eu morava, na casa dos meus pais, era uma casa de madeira de 2 pisos, quando os pais não vinham, eu, os irmãos, os amigos, nós tínhamos que pular do 2º andar até o chão, né? Era difícil aquilo, doía bastante, mas como é que a gente não ia pular, né? Ia ficar mal perante os outros, né? Descer de carrinho de lomba, Avenida Brasil, né? Também era uma coisa arriscada, né? Mas a gente tinha que fazer. Então os jovens hoje estão fazendo esses riscos também na rede, né? Nesses sites que provocam desafios. E o problema maior são esses outros que induzem ao suicídio, como é o Baleia Azul. Só que aí é o seguinte, a maioria dos jovens que entra no Baleia Azul, eles entram, veem lá as tarefas, se cansam daquilo, ou até inventam que fizeram as tarefas para ver onde é que vai dar aquilo, mas acabam desistindo. Ou seja, para a grande maioria dos jovens, a Baleia Azul não causa problema nenhum. Vai causar problema para aquele jovem que já está propenso ao suicídio, seja porque tem uma doença depressiva, seja porque tem o uso de álcool e drogas, seja porque está num quadro de esquizofrenia,
né? Enfim, ele já está com essa ideia forte na cabeça dele. Este jovem acaba, sim, vendo nesse jogo um reforço para o seu desejo suicida, né? Então, para esse grupo, esse tipo de jogo ele é muito negativo. E o problema é como separar, né? Como saber qual é o jovem que poderia entrar nesse jogo e qual é o que não poderia, né? Então, o que eu acho é que os pais têm que ficar atentos a esses dois tipos de endereços na internet, né? Tem que ficar ao par, tem que conhecer, tem que participar, né? Foi criado em São Paulo um instituto chamado Jimmy Cuida. É um pai que há 3 anos, quando o seu filho tinha 16 anos, chamado Jimmy, ele, num destes sites de desafio, não de suicídio, de desafio, ele acabou morrendo. E aí esse pai, junto com outros, criou esse instituto, dá para entrar na internet, onde eles têm ali uma análise do site e eles procuram nos alertar quais os sites perigosos, né? Segundo o levantamento que eles fizeram, em 2010 havia em torno de 500 sites e hoje existe perto de 20 mil. Né? A proliferação foi muito grande. Bastante. Né? Por que proliferaram esses sites? Porque eles acabam atraindo atenção, sendo mais clicados, né? Não é que todos que montaram esses sites têm uma intenção maligna, não, eles querem espaço na internet e eles percebem que esse assunto desperta curiosidade, então eles vão montando sites assim, né? Então eu acho que os pais têm que sim ficar atento ao que os filhos estão vendo na rede, né? Um filho que fica muito tempo na internet dá para se preocupar, né? No caso do Baleia Azul, por exemplo, uma das tarefas iniciais é ele fazer alguns cortes, né? Então, de repente, o adolescente agora só anda com roupas que escondem os braços, né? Por que será que ele está escondendo os braços, né? A atenção é o melhor, né? Uhum. Doutor, e essa questão do seriado, né, dos 13 razões, o porquê, né? Ele discute exatamente o suicídio porque a personagem principal, né, ela comete o suicídio e ela elenca, né, como 13 razões para ela ter provocado esse suicídio, né? E seriam 13 fitas deixadas por ela, que são narradas por ela, né? E seriam 13 pessoas. Como é que o senhor viu como é que o senhor fez essa análise desse seriado, né? Porque existe um debate que pode ter sido, o que pode ajudar uma pessoa que tem predisposição ou não, né? Isso. Eu acho que este seriado, ele é bom de ser visto pelos jovens se na sequência há um debate, uma conversa sobre o seriado, seja entre seus pares, seja com professores, seja com pais, né? Para tentar entender melhor o que se passou ali. Porque numa primeira leitura, dá a impressão que a Hannah, que é a personagem principal, tinha toda a razão em cometer o suicídio, ela tinha 13 razões, né? Mas se nós observarmos bem, nós vamos ver que essas 13 razões, nenhuma delas justifica o suicídio. Então, as 13 razões não explicam o suicídio. A Hannah, como você bem colocou, ela deixa as fitas, né, explicando os motivos do suicídio. Então, quando começa o seriado, a gente já sabe que ela se suicidou, né? Mas a história vai voltando e vai contando em cada capítulo um dos motivos. E a gente observa assim, que a Hannah, ela chega nesse colégio do ensino médio, né? E ela chega com uma missão pronta já. Ela quer demonstrar que as pessoas não são boas pessoas, que as pessoas não prestam, né? Como na física, na química, existia o CQD, né? Como quero demonstrar. Então, o que acontece com ela? Ela passa a sofrer bullying, como vários colegas sofrem também, né?
mas ela reage ao bullying de uma maneira muito especial, né? Aquilo marca muito ela coleciona aqueles bullying, né? E sempre que alguém tenta ajudá-la, ela não aceita ajuda. O rapaz que vai narrando a história, o Clay, ele tenta muito ajudar ela e ela não aceita. De repente ela está magoada com ele e ele nem sabe por quê, por qualquer coisa, né? Os pais dela eram boas pessoas, interessados nela, né? Ela não se abre para os pais, não conta os sofrimentos de bullying que ela está tendo para os pais. Ela vai no conselheiro do colégio, não para ser ajudada pelo conselheiro, ela vai com um gravador para demonstrar como o conselheiro não a ajudou. Quer dizer, ela vai lá, em vez de ela se abrir, contar o que está vendo, ela fala meias palavras, ela deixa o conselheiro em dificuldade e ela grava para provar que o conselheiro era um mau conselheiro. Existia um rapaz no colégio que ele se aproveitava das meninas nas festas, que estavam embriagadas, né? E provocava um estupro daí. Ela, inclusive, viu acontecer isso, esse rapaz fazer isso. No entanto, ela vai numa festa na casa do rapaz e fica sozinha, ela e o rapaz, na piscina, longe de todo mundo, né? Quer dizer, ela se põe em situação de risco para demonstrar que as pessoas não prestavam. Então, o que chama atenção é assim, por que essa jovem, ao chegar nesse colégio, nessa cidade, ela chega com essa missão? O roteiro não explica para nós isso. A gente não sabe por que a Ana chegou ali pronta para aproveitar o bullying, aproveitar as agressões que ela sofre para justificar o suicídio, né? Isso não fica claro. Então, o que eu quero comentar, sim, é que é importante o jovem, ao assistir esse seriado, ver é que nenhuma daquelas razões justificar, né? E ver como ela provocou situações de agressão, né? Ela se colocava como vítima do mundo, né? E ela não era vítima do mundo. O seriado ele traz uma coisa boa também, que é a discussão do bullying. É um outro tema interessante. Por que alguns jovens reagem de uma maneira frente ao bullying e outros de outra maneira? Isso é muito importante na abordagem que a gente tem que fazer do bullying, reforçar as condições individuais daquele jovem para lidar com essa situação. Tem aquela frase que se diz, né, como é que é, se serviu o chapéu, né? Quer dizer, algumas pessoas, quando são vítimas de alguma agressão psicológica, aquilo serve o chapéu, né? Aí pega. E outras dão a volta, conseguem rir delas mesmas, acabam se enturmando e o bullying não pega, né? Doutor, até uma das coisas que a gente, quem assistiu e quem já pôde discutir com outras pessoas que assistiram, é exatamente isso, essa diferenciação de entendimentos, né? Algumas pessoas que entendem que não foi um motivo, que todo mundo já passou por um processo de bullying na sua vida, né? E como cada pessoa reagiu, como outras pessoas que disseram que não, que ela se sentia fraca, talvez ela já tinha um processo depressivo avançado, que não aparece, exatamente. Então, acho que todo esse seriado, ele veio realmente para discutir isso, né? Para tentar alertar até os pais que estão assistindo, né? Quem trabalha na área vai achar assim que houve um furo nesse roteiro. A gente não vê um jovem se matar por isso, né? Se ela já chegasse no colégio apresentando, por exemplo, uma doença depressiva grave, bom, aí daria para entender, né? Essa doença, somada ao bullying, poderia ter levado ela a isso. Se ela fosse uma jovem que usasse droga pesada, cocaína, né? E vivendo o bullying, poderia acontecer, né? Então, assim como está ali no roteiro, ela chegou uma jovem saudável, alegre, né, cheia de vida,
Na prática, a gente não vê isso acontecer, né? Mas, como você bem falou, o importante da ficção é estimular esse tipo de debate, né? Doutora, aproveitando, na última fita, obviamente, ela fala muito da questão do pedir ajuda. Ela diz que a última alternativa dela era pedir ajuda. Talvez não foi exatamente isso que a Hannah fez, né? Mas hoje, trazendo para o nosso dia a dia, né? Como a gente identificar essas situações de pessoas que estão próximas a gente, seja de jovens, seja de idosos, ou seja do adulto, né? Como identificar e como pedir ajuda, como ajudar a pedir ajuda? Então, bom, a identificação dessas doenças, como falei, e o próprio bullying, né? Que o bullying vai atrapalhar muito pessoas que já estão com sofrimento, né? E o bullying é assim, eu acho que realmente o bullying tem que ser combatido nas escolas, né? Isso melhorou muito. Na minha geração, o bullying era comum, né? Isso era assim a vida, né? E era muito ruim, trazia muito sofrimento. Mas, então, aliás, é até interessante observar o seguinte, ó, que o valentão, aquele que provoca o bullying, ele também tem problemas. Certamente, ele tem uma insegurança dentro dele, ele tenta se autoafirmar, sendo, entre aspas, o valentão, né? Então, ele é uma pessoa que também está com problemas. Não é só o que é vítima, o agressor também está com problemas. E, inclusive, alguns jovens, assim, que são bem capazes de lidar com o bullying, eles percebem a fraqueza do valentão e eles sabem lidar psicologicamente com isso, com o valentão, né? Como é que eles vão lidar? Eles vão lidar ou achando uma maneira de criar amizade com o valentão, né, para desarmar ele, ou usando as mesmas artimanhas que ele usa, usando contra ele. E ele facilmente se desmonta porque ele tem problemas, né? É complicado quando o bullying vai além do bullying psicológico, quando ele vai para a agressão física. Aí é muito complicado. Por exemplo, um jovem pode chegar num colégio e sofrer bullying psicológico e ele pode dar volta nisso, né? Dependendo dos seus recursos, sendo até orientado em casa. É sempre melhor que ele consiga por si resolver isso, né? Só num segundo momento é que teria que a família ir na escola, a escola ajudar e tal. O ideal é quando o próprio jovem consegue resolver isso. Porém, quando há agressão física é que fica complicado. Aí é caso de polícia daí. Porque esse jovem que é vítima do bullying, ou ele vai ter que também partir para a violência física, o que é perigoso, né? Ou ele vai ter que trocar de escola. Então a violência física é uma coisa que complica demais daí o bullying, né? Hoje já existem diversos canais de ajuda também para pessoas que têm problemas psíquicos e que pensam nessa questão do suicídio, né? Existem canais que a pessoa pode anonimamente entrar em contato, né? Um é o CVV, né? Que que ela descobre na internet com facilidade, né? E a própria ajuda profissional, né? E a própria ajuda profissional. Que tem que procurar, né? Isso, por exemplo, os jovens. Hoje a maior parte dos professores, eles já estão preparados para isso, né? Se o jovem for falar com um professor que ele se identifica mais, que ele confia mais, né? Esse professor vai saber encaminhar ele, ajudar, né? Hoje esse tipo de recurso está à mão aí, né? Não é difícil. Doutor, para finalizar então, né? O que o senhor deixaria de mensagem então para essas pessoas que podem, né, estar assistindo o nosso programa, que se sentem de alguma forma desconfortáveis, né? Ou com algum sintoma, alguma situação que a gente comentou por aqui? A gente que trabalha com isso, e nesses 42 anos que eu sou psiquiatra, nem sei quantas pessoas me disseram assim: puxa, naquela época eu realmente pensava em me matar e olha, de forma nenhuma eu quero isso. Ou seja, o suicídio é uma coisa de momento, que se a pessoa
puder lidar de maneira diferente com aquele momento, depois ela nunca mais pensa em suicídio. Aquela história que diziam assim também, uma pessoa que é suicida vai ser suicida para sempre. Não. Quando são resolvidos os fatores, as doenças, os sofrimentos que estavam levando ela a isso, ela não pensa mais em suicídio. Às vezes nunca mais na vida, né? E entender então que há sempre uma solução. E que o suicídio ele não é uma saída, ele não é uma solução, ele simplesmente é o fim, né? É o nada, né? Então, nunca o suicídio é uma saída, porque ele é o fim, né? A saída sempre é procurar ajuda, procurar recursos, procurar alternativas para superar esse sofrimento e poder voltar a sentir um bem-estar, uma sensação de felicidade, de motivação para levar a vida adiante, né? Bom, hoje então, Câmara Saúde falando um pouquinho sobre este assunto delicado, né, que é o suicídio. A gente agradece então a participação do Dr. Jorge Alberto Salton, ele que é psiquiatra, então, e hoje trouxe para nós essas informações. Doutor, muito obrigada. Eu que agradeço, obrigado. A gente vai ficando por aqui então, muito obrigada pela sua companhia e logo mais a gente volta com mais assuntos, falando um pouquinho então e debatendo a saúde. Uma boa noite a todos e até mais.